Olá, como está você? Meu nome é Adão, sou professor graduado em filosofia, mestre em educação e vou conversar com você hoje sobre o módulo 2, Legislação Federal. Especificamente, vamos trabalhar sobre a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Antes de avançarmos sobre a lei, eu gostaria de trazer para você algumas reflexões. Quando nós falamos de LDB, normalmente, além de pensar no conjunto de leis, nós, da educação, temos que pensar algo além disso. Primeiro, que ela é fruto de luta de todos os trabalhadores da educação ao longo da história da educação no país. Vai surgir essa primeira referência à questão de uma lei de diretrizes de base da educação nacional lá no Manifesto dos Pioneiros da Educação em 1932. E esse tema vai ser recorrente ao longo dos diversos governos que se passarão, de forma que em 1948 é apresentado o primeiro anteprojeto com esse tema de lei de diretrizes básicas da educação, e nessa comissão que elaborou esse projeto estava presente os principais articuladores do Manifesto de 32. E essa nossa primeira lei de diretrizes de base da educação só vai ser instaurada em 61, governo João Goulart. Depois vai sofrer uma reforma, essa legislação que alguns chamam de segunda LDB, em 1971, durante a ditadura militar, que eu particularmente não vou considerar, e nós vamos falar da LDB nacional, articulada em 1996. Né? Então, por isto, quando nós fizermos referência a essa lei, é importante lembrarmos que ela tem uma história. O segundo fato que eu gostaria de conversar com você é sobre para que serve uma lei de diretrizes de base da educação. Qual a sua função especificamente? Acho que a lei tem um conjunto de artigos, de títulos, de parágrafos, mas para que serve a lei? E aí é importante nós lembrarmos enquanto educadores. A lei determina aquilo que eu devo fazer, aquilo que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Diferente do Código Civil, que eu posso fazer tudo que não está proibido, dentro da LDB eu preciso fazer aquilo que está de acordo com a Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Então, essa lei vem disciplinar isso, só que não vem sem polêmica. Ela não é de nenhum fato, de nenhuma maneira, ela não é uma lei sem a política. Ela é uma lei que tem todos os fundamentos políticos colocados, todas as disputas colocadas, os colégios católicos, os colégios particulares, as escolas públicas, as universidades particulares, as universidades públicas, todas estão nessa discussão. Então a LDB é fruto do possível, é fruto dessa discussão. Dentro do seu histórico, ela foi um movimento pensado por diversos trabalhadores da educação, por diversos intelectuais, só que por polêmicas, no momento de sua decisão de instaurar ou não, foi aprovado um substitutivo, que é o substitutivo do então Darcy Ribeiro, então deputado federal, que é o que nós vamos trabalhar. Então, quando eu falo de lei de diretrizes de base da educação, eu estou falando desta. E essa lei, ela tem uma preocupação muito grande que é importante nós lembrarmos. Ela vai tentar decidir ponto a ponto do que é que ela está falando. Então, o primeiro artigo dela, ela vai dizer o que é educação. Acho que todos nós, principalmente os filósofos ou os pretensos pensadores, gostam muito de tentar conceituar o que é educação. E a LDB, do seu primeiro artigo, ela vai dizer que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Logo, o conceito de educação atende todas aquelas correntes, na verdade, que estavam pensando a educação naquele momento. Porém, logo no seu parágrafo primeiro, a lei chama para si a sua responsabilidade, aquilo que justifica por que ela foi escrita. Então, logo no seu parágrafo primeiro, ela diz:
Esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, nós estamos falando daquela educação ou daquela aprendizagem desenvolvida dentro da escola. A LDB não vai falar daquela da família, não vai falar daquelas instituições sociais. Isso é educação. Porém, o que essa lei busca é entender a instituição educacional própria. E aí, no segundo parágrafo, ela vai trazer detalhes que precisa ser lembrado por todos nós de quais são os fins da educação. E dentro da educação brasileira está muito concreto a vinculação da educação ao mundo do trabalho. Então, logo no início, ela vai dizer: a escola deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social. E aí eu acho que isso gera uma primeira reflexão para a gente pensar a questão da LDB. Quando a gente pensa nos objetivos da educação, para que serve? Então, a lei aqui responde que serve para preparar para o mundo do trabalho e para a prática social. Em outros artigos, ela vai se referir à questão da formação de cidadão, etc. No artigo 2º, a lei vai dizer: a educação é dever da família e do Estado e é inspirada nos princípios de liberdade, nos ideais de solidariedade humana e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ela aprimora o que disse o parágrafo 2º do artigo 1º e vai dizer dessa finalidade, o pleno desenvolvimento do educando. Então, logo, aquele professor, aquele gestor que está lá na escola tem que ter bem claro que o nosso objetivo é o desenvolvimento pleno do educando. No artigo 3º, que foi um dos grandes palcos de luta dos movimentos sociais, então aquelas reivindicações dos movimentos sociais estão, em sua maioria, contempladas nesse artigo 3º, que diz quais são os princípios do qual o ensino será ministrado. Então ela diz concretamente: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Então, só para responder aquela pergunta: por que escola para todos? Por que aquele pobrezinho tem que estudar? Por que a pessoa com deficiência física tem direito à escola? Por que o presidiário tem direito à escola? Porque ele faz parte do todos. Então, é igualdade e condições para o acesso e permanência da escola. Segundo, inciso, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. E terceiro, pelo pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Não é uma concepção única que está presente dentro de uma escola, existe essa variedade. Pelo respeito à liberdade e apreço à tolerância. Então, respondendo à pergunta de alguns que dizem: mas eu devo ser tolerante àquele aluno assim, assado? É o que está previsto na lei. E uma das garantias que era problemas nas discussões da LDB vai aparecer aí também no seu inciso 5º, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Havia uma defesa muito grande para que a educação fosse exclusivamente pública. Então, essa era uma das discussões colocadas e esse inciso vai garantir isto. E ainda, gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais. Então, não é por benevolência, não é só por amor que nós temos escola pública gratuita para todos. É uma referência à lei, foi uma luta de todos os trabalhadores da educação que lutaram pelo direito da gratuidade do ensino.